Olá, pessoal. Estamos começando mais um episódio do podcast Na Mesa de Negociação. E, gente, não é por nada não, mais uma vez eu tenho que estar sempre falando que eu estou muito feliz, primeiro com vocês, que vocês estão nos surpreendendo sempre. Essa que é a realidade. E outra, você vê como é o espírito do nosso podcast. Aqui é o seguinte, amigo vira convidado, convidado vira amigo, e amigo convidado reparte a bancada aqui junto comigo. Está aqui o meu amigo Thales, que agora está repartindo comigo aqui a nossa mesa, né? E Thales, fala aí, meu amigo. Eduardo, boa noite Juliano, que é o nosso convidado de hoje, boa noite à nossa audiência. Prazer enorme poder estar aqui contribuindo, poder principalmente estar aprendendo aqui com vocês, e vai ser uma experiência gratificante para todos nós. Espero que a gente faça essa audiência cada dia mais aumentar e que a gente exploda esse podcast aqui. Que coisa boa. Seja muito bem-vindo, Thales. Obrigado. Cara, se nós tivemos um bate-papo antes aqui, você tá vendo a fera que nós trouxemos, né? Tô com medo. O cara é o cara. Apesar de ser novinho, né? Mas o homem, eu acho que vai dar uma chacoalhada boa, não vai? Vai. Eduardo, até quero confessar para a nossa audiência aqui que quando eu cheguei aqui e comecei a conversar com ele, eu pensei em voltar para casa, para não passar vergonha. Mas, gente, nós estamos aqui com o Dr. Juliano Brustolin. Deixa ele, se ele se apresenta, eu vou falar para a nossa audiência quem é você para eles caírem a ficha e saber quem que é esse cara aí, esse Dr. Juliano. Seja bem-vindo, Juliano. Muito obrigado pelo convite, Eduardo. É muito bom estar aqui. É um prazer também conhecê-lo, Thales. Eu só brinco que a gente não virou amigo porque você torce pro Inter, né? E eu sou gremista. Já começamos a nossa primeira diferença. Já começamos a nossa primeira diferença. Provavelmente é a única, né? Mas só que nós estamos aqui na mesa de negociação. Isso aí, a ponte será construída. Você pode estar certo, apesar de ser gremista e colorado, tá? Vice-versa, Eduardo. Lógico. Não, então, eu gosto de brincar que tem em minha mente que saindo daqui ele vai virar gremista. Vai ser difícil. Eu não sei não, eu acho que nós vamos ter que criar um caminho alternativo aí. Caminho alternativo. Vai, porque isso aí eu conheço a fera. Mas, Juliano, tá, vamos já começar com a bomba? Vamos. Cara, aonde que você teve a ideia de fazer aquela ação civil pública barrando o ex-prefeito no empréstimo dele? Sendo muito sincero... Explica isso aí pra nós. Cara, sendo muito sincero, eu li o jornal e eu fiquei puto. Não, tipo assim, não tem um interesse por trás nessas ações coletivas, né? O advogado muitas vezes não ganha dinheiro. Eu, por exemplo, não fui representado por ninguém. Eu, enquanto cidadão, eu li uma notícia, eu fiquei puto, eu falei, não, tá errado isso aí, não pode. Eu tinha algum domínio sobre a lei para saber que aquela operação poderia estar recheada de algum vício de ilegalidade, e aí eu falei, não, eu vou estudar a fundo, vou fazer o requerimento da lei de acesso à informação para obter as informações na Câmara, e quando eu fui atrás, eu realmente vi essa questão que o empréstimo ele foi montado de uma forma muito rápida e ele violaria a lei de responsabilidade fiscal. Então, eu fiz essa ação pedindo a liminar para que impedisse o empréstimo, porque na época o município tinha aquela possibilidade de aumentar significativamente a dívida. Na época, se falava entre 1,5 ou 2 bilhões de reais, e no entendimento legal, se aquela operação fosse consolidada, nós ultrapassaríamos o teto legal da dívida, que um ente federado pode contrair. E aí, eu usei isso como argumento. O juiz do processo é o Dr. Bruno de Oliveira Marques, ele concedeu a liminar, foi um pouco sofrida, né? Sofri algumas assim, declarações da imprensa de outros políticos, mas no final deu certo. A gente, de certa forma, salvou o município de um empréstimo mal feito para uma gestão não tão eficiente, né? Vamos falar assim. Então, deu certo. Foi muito bom. Eu gosto de dizer que é a melhor coisa que eu fiz no passado. Que legal, cara. Essa iniciativa sua, né, independente de qualquer coisa, mas essa proteção, vamos falar assim, né, do dinheiro público é muito importante. É uma coisa que realmente nós precisamos de ter isso aí como exemplo e acontecer mais coisa, porque tem que ter, né? Tem que ter alguém olhando isso aí também, do cidadão comum, ele tem que estar mais antenado com o que acontece na política.
Concorda? Concordo. Eduardo, eu até digo que, tipo assim, as pessoas, de um modo geral, elas concordam que o político precisa ser fiscalizado. E assim, todo dia a gente lê E uma não é assim, ó, pensando, porque tem corrupção. Não, eu acho que a fiscalização ela é boa. Ela é salutar. é necessário, tá? Na É, democracia, né? lógico. Então, assim, todo dia a gente pode ter uma notícia de algo que nos choque, ou então a gente fala assim, não, isso aqui tá errado. Só que nem sempre a gente cobra o representante eleito, né? Então, isso gera aquela sensação, seja do parlamentar ou próprio do membro do executivo, de que ele pode governar à vontade sem ligar para a população. Então, eu acho que se a gente tivesse uma população mais ativa no sentido de questionar publicamente, fazer pressão, reclamar com, seja seu vereador, deputado, prefeito, de forma mais ativa, eu acho que isso poderia, inclusive, produzir um resultado positivo. Se a gente economizando dinheiro ao erário, talvez evitando até escândalo de corrupção, porque o político teme quando a repercussão negativa de alguma coisa. E, com certeza, isso faria um ambiente mais propício para negócios, porque, querendo ou não, a legislação, às vezes, ela pode criar oportunidades, assim como ela pode excluir oportunidades. E no Brasil, a gente sabe que todo mundo que empreende tem aquela frase clássica, né? O Brasil é o manicômio do empreendedor porque tem um manicômio tributário, né? Então, eu acho fundamental fiscalizar político também por esse motivo. Aí, Eduardo, deixa eu até confessar isso. Quando a gente fez o briefing sobre o nosso entrevistado de hoje, eu tomei um choque de civilidade, porque eu sou uma pessoa que avalio, acompanho, mas não sou tão ativo assim na minha vida enquanto cidadão. E quando eu chego na frente de um cidadão que por conta própria foi lá e se expôs para conseguir barrar alguma situação que ele estava, para denunciar uma situação que ele estava desconfortável, me tive esse choque de realidade, o quanto eu deixei de fazer a minha parte enquanto cidadão. E mais um outro detalhe que também me chamou muita atenção foi o poder da imprensa para trazer informação para a sociedade nesse processo. Isso aí é fundamental, né? Tanto é que é o nosso propósito, é levar conhecimento, é compartilhar conhecimento. Sim. Então, assim, é por isso que eu fiquei muito satisfeito com a sua vinda aqui, tá, Juliano? Porque eu sei que o nosso podcast é voltado para o empresário, né? Para os colegas nossos de direito, os operadores do direito. Mas, cara, vamos lá, vamos tentar juntar, e aí eu vou passar a bola para o Thales, porque aí é a área mais dele, né? O ambiente de negócio e legislação. Tá? Como é que seria um arranjo perfeito para essa coisa, o Brasil parar com esse título, vamos falar assim, né? Deter esse título que é um país que não tem um bom ambiente de negócio. A bola está com você agora, tá? Porque isso aí é sua área, não é a minha, não. Bom, quando a gente fala disso, eu respeito muito os amigos contadores, mas hoje no Brasil, o contador, ele é alguém para atender, basicamente, boa parte da energia, do tempo dele ele gasta para atender o fisco e não para auxiliar a empresa a melhoria na gestão. Então, essa questão do manicômio, que o Brasil é um ambiente que é o manicômio do empresário, esse é um contexto muito forte que a gente precisa, em algum momento, enquanto país, a gente vai ter que discutir. Porque enquanto eu gasto mais tempo legislando, ou mais tempo cuidando para atender o fisco do que olhando para o nosso negócio, a gente entra num momento complicado. E, Juliano, como é que a gente pode fazer alguma situação, como é que nós, enquanto sociedade civil, enquanto organizados, a gente pode trabalhar num ambiente para que a gente consiga fazer uma mudança dessa? Ô, Juliano, só fazer um adendo aqui. Semana passada, nós recebemos aqui o Dr. Gustavo, que é um advogado tributarista, e o Dr. Gabriel Scardini, que é assessor legislativo, né? Da Assembleia, não é isso? Isso. Só para você ter uma ideia. Sabe quantas leis a nível Brasil, municipal, estadual e federal, por dia acontece no Brasil? Nem São ideia. aprovadas, sancionadas, entram em vigor? Nem ideia. 14. Todo santo dia. Você multiplica isso. Sábado, domingo, feriado. Você multiplica 14 por 365 dias. E como é que alguém acompanha isso? Tá, então, é um dado que eu não sabia também. É por isso que eu estou compartilhando com você aqui, porque é coisa assustadora.
Mas, Juliano, pronto, só isso aí eu queria, tá? Me desculpa. Não, imagina, eu ia, para retomar, tem aquele estudo muito interessante da Confederação das Indústrias de São Paulo que fala que a gente passa 6 meses do ano trabalhando só para pagar imposto, né? Vamos começar absurdo, a partir desse ponto, dessa partida. Que realmente o Brasil ele tem um problema muito sério. Eu imagino, na verdade, eu como advogado também entendo que nós temos uma política tributária ineficiente porque nós não temos, assim, talvez um projeto de nação. Nós temos muitas vezes projeto de governo. Então, assim, os representantes eleitos muitas vezes legislam pensando em um projeto de governo, não em um projeto de país. Isso cria uma insegurança jurídica que a gente vê porque são só plataformas meramente eleitoreiras. No Brasil, a gente não tem uma resolução de problemas. Então, por exemplo, assim, se a gente for pegar o CTN, ele é uma caixa de emaranhados, né? Ele, inclusive, é uma legislação que aconteceu antes da atual Constituição, e ele só foi ratificado depois, mas se você for ver a nível estadual, que é onde rola boa parte das coisas bizarras tributárias no Brasil, cada estado tem, às vezes, regramentos muito específicos. E, às vezes, a União cria, às vezes, de certa forma, assim, um ambiente favorável de negócios através de incentivo em um lugar meio nada a ver. Aqui, a pessoa tem isenção de impostos, às vezes, a nível federal, inclusive abarcando estadual, e não vira. Eu gosto de citar como exemplo essa questão de distopia, de política pública ineficiente, por exemplo, assim, nos anos 70 e 80 o pessoal queria desenvolver de algum jeito as pessoas que moram na Amazônia, né? Pegou o polo de Manaus. Ali a gente criou todo um arcabouço tributário para criar uma política pública para desenvolver aquela região. Só que assim, o que a gente tem hoje em dia? É a Zona Franca. A Zona Franca, sim. Hoje a gente tem uma situação tributária onde basicamente todo mundo no Brasil, todos os entes federados, pagam mais imposto para que exista aquilo lá, para que lá não exista tributação. E, de certa forma, quando você vai ver a operação daquelas indústrias instaladas lá, hoje, principalmente com o final da lei de reserva de mercado, cara, eles são basicamente, no caso vou dar o exemplo da Honda, né? Eu acho que é a moto que mais anda no mundo até ser vendida, porque, por exemplo, assim, a peça vem para São Paulo, entra no navio, vai para lá, porque não é o mesmo tipo de navio, né? Olha a loucura logística. Você desce em São Paulo só para trocar de navio, aí você vai lá em Santarém, é outro navio, aí entra no Rio, aí vai para Manaus, aí lá desce todas as peças, monta a moto em Manaus, devolve para São Paulo, e aí de São Paulo distribui de caminhão. Genial, não? Que loucura. Então, assim, e aumenta o custo de venda da moto, aumenta o custo tributário, simplesmente para receber o rótulo. Por exemplo, produto eletrônico, que é outro exemplo interessante, não sei se vocês vão lembrar. Atualmente é muito difícil a gente ver um eletrônico que tem aquele selo, produzido no polo de Manaus. A gente vê muitas vezes o selo que esteve no estado do Amazonas. Porque hoje, muitas vezes, o produto entra por lá só para ele ter a isenção tributária. Mas ele não é produzido lá. Uhum. Então, não sei se vocês vão... vocês que têm mais tempo de Brasil do que eu, né? Que têm mais experiência de vida. Tinha aquela questão que muitas vezes a indústria saiu de São Paulo para se instalar lá, porque teve realmente um incentivo. Construiu fábrica, construiu o galpão e isso acabou. Mas porque o político, ele tinha um interesse eleitoreiro de falar assim, não, vamos fazer uma coisa para aquele pessoal daquela região. Porque o Brasil é basicamente um feudo, né? A gente tenta compensar a disparidade, às vezes histórica, social dos estados, criando zonas econômicas ou então zonas de incentivo em lugares que nem sempre dão certo. Igual, por exemplo, a indústria de forma clássica se instalou por São Paulo, não porque simplesmente São Paulo é um estado melhor para se investir num primeiro momento, mas porque nos anos 50, quando começa a industrialização de peso no Brasil, para algumas indústrias lá era um estado que tinha melhor logística. E aí isso vem de fatores históricos que remontam ao Império, tipo aquela questão de ter mais modais disponíveis, tipo hidrovia, ferrovia, rodovias mais estruturadas, né? Porque tem que lembrar que o que vai começar a ter estrada no Brasil, ou difundir, de certa forma, os modais, é a Brasília. Tudo tem um motivo, tem um porquê, né? Então, assim, a desenvolvimento fica no Sudeste. Mas aí, no caso de São Paulo, é por causa do café, que foi uma cultura muito forte, lógico, tinha o escoamento, né? Uma questão demográfica também, bastante gente para ter que empregar. Sim. Porque, assim, teve muito dinheiro de São Paulo, né? Não, mas se vocês forem pegar assim... Se você pegar... Era muito difícil, pensa aí, dentro daquele contexto, naquela época, chegar a desenvolvimento no Mato Grosso. Concordo, com mas... aqueles recursos que nós tínhamos, com aquele conhecimento, com a tecnologia que nós tínhamos.
Não, eu concordo, mas é que se a gente for pegar ciclo econômico, assim, até mesmo legislativo do Brasil, a gente vai ver que existiu por muito tempo no Império, até mesmo no começo da Primeira República, o Nordeste teve uma situação mais favorável. Excepcional. E, inclusive, o primeiro polo econômico do Brasil Sim. foi lá. São Paulo, para quem não sabe, a cidade de São Paulo virou a cidade que é hoje, no final da década de 40 e 50. Sim. Não, é um fenômeno relativamente recente. Hoje, Campinas, ser um hub logístico, é muito por causa de Viracopos. Sim. É uma opção, né? Então, assim, tem... Tá, mas vamos lá. Em termos de negócio, Sim. o que a política pública ela interfere pro lado, vamos falar, positivo ou pro lado negativo? Sabe, assim, o que o empresário tem que buscar? Como que é o comportamento, né, empresarial nesse sentido? Você entende? Por quê? Porque a gente tem hora que fala assim, meu Deus, o que eu vou fazer? O empresário chega e fala assim, o que eu vou fazer com essa lei que apareceu agora? Como que é esse... Não, como que ele reage, né? Então, porque, por exemplo, assim, vamos pensar num ciclo de montar um negócio. Se você não tem o capital, você vai até o banco, você apresenta seu plano de negócios, você pega o empréstimo, sei lá, pega o investimento do banco, né? E aí você monta a sua operação. E aí, a partir disso, você tem que pensar assim, onde eu vou instalar a minha empresa? Tem aquela questão logística, você vai pensar, aqui tem modais econômicos. Então, a política pública, nesse primeiro momento, começa aí. Acho que até mesmo antes de você pensar em tributo, você tem que pensar em como que você escoa a sua produção. Então, Sim. aí entra o primeiro ponto. Tem que ser um lugar que o gestor público e até mesmo os legisladores do lugar façam normas e criem condições para que tenha um mínimo de infraestrutura, que no caso do Brasil a gente sabe que infelizmente é estrada. É o primeiro ponto. E por que não a hidrovia? Cara, isso é um fator até geográfico, mas também histórico. No Brasil nós temos Aí eu posso até ser corrigido por alguém que entenda mais de geografia, mas nós temos uma diferença clássica nos Estados Unidos, que é a questão de... Aqui nós temos rios que são predominantemente de planalto. O rio de planalto é aquele rio que tem algum declive de nível no rio, e é isso que nos favorece ter hidrelétricas. E é por isso que o nosso modal energético é muito voltado para a hidrelétrica, porque nossos rios têm um potencial enorme para produzir energia através da hidrelétrica. E enquanto nos Estados Unidos nós temos rios de planície, que é o rio plano. A gente pega a geografia dos Estados Unidos, tem rios que cortam o país de leste a oeste e não tem nenhum declive, às vezes não tem nem curva. Praticamente assim de nível, né, como por causa do Mississippi. É um rio que é quase como um canal de Suez pelo país inteiro, ele passa do mesmo jeito, ele não aumenta nem 1 metro, nem baixa nem 1 metro em relação ao relevo. E reto? Praticamente reto. Praticamente reto. Lá, isso historicamente... E você acha que é isso que impede que a hidrovia seja uma realidade no Brasil? Esse fator geográfico, com certeza, porque nós temos algumas hidrovias no Brasil... Porque nós temos grandes extensões também, né? Sim. O Brasil é um continente, né? Você pega o Rio Paraguai. Então, ele tem parte navegável. É igual o Rio Amazonas, tem parte que é navegável, tem parte que não tem. Sim, mas só que a parte navegável, acho eu, é enorme. Sim, significativo. Né? Só que ele vai exigir um intermodal, porque vai chegar uma parte que vai ter que ser ou ferrovia ou rodovia. E aí é onde mora a deficiência da política pública. A gente não tem legislação, às vezes, ou então a estruturação da legislação para que tenha um terminal intermodal. A gente está vendo isso agora no Mato Grosso, que o governo do estado tem batalhado muito para fazer terminais intermodais, né? Só que aqui no caso é ferrovia e rodovia. Sim, mas então tá. O grande debate, né, principalmente no nosso estado aqui, o agronegócio, a gente já sabe que o agronegócio ele não é um player, né, que agride o meio ambiente. Tá? Dentro do possível, eles estão... Porque tem um manejo sustentável, né? Sim, Você tem que apresentar um manejo. Alta tecnologia. Sim. Mas o meio ambiente está sempre... Sabe, essa legislação ambiental brasileira sempre tem alguma coisa, sempre tem uma dificuldade. Tanto né, o caso recente aí da ministra com Osmar Aziz, né? Osmar Aziz. Esse caso ficou emblemático lá, porque eles foram dar o exemplo de como que é a mineração no Amazonas, né? Que lá realmente, para o cara que quer fazer errado, sem licença, com que ele arrecada com a grama de ouro, ele compra às vezes 5, 20 barcaças, enquanto que a multa que ele paga. Então compensa. Dependendo do nicho de negócio, compensa por causa disso. Você pagar a multa é mais barato do que você se regularizar. Só que assim, para a grande maioria das pessoas, por exemplo, no caso do Mato Grosso para o agronegócio, como a produção é destinada à exportação em parte significativa,
Não tem como o cara andar errado, porque senão ele não vende. Da China, por exemplo. Sim. Então o manejo dele realmente é É sustentável. tudo rastreado hoje, né? Sim. Tudo rastreado. É não tem como. gado, a própria soja, né? Você vê a política pública, né? É. O Mauro fez essa política aí da pesca zero. Não sei se é essa lei, né? Não sei se Cota esse é o zero. termo. Sim. Cota zero, que chama? Cara, tá aparecendo um rio, tá aparecendo peixe nos rios aí que tá até correndo vídeo aí, viralizando, né? Sim, não sei se é real. Cara, pior que é. É porque não tem aquela. A política pública, quando ela é feita de forma inteligente, que propicia, preserva a natureza, mas não elimine a necessidade da pessoa ter a fonte de renda dela, é interessante por causa disso. Tem vários exemplos, assim. Eu sei que é meio questionável, mas vamos trazer, assim, para o ramo da mineração. Aqui no Mato Grosso, a gente tem é questionável para algumas pessoas, né? As pessoas acham que mineração, historicamente, é um negócio que agride e acaba com a paisagem por causa de, talvez, carajás, né? Sim, é uma mina que realmente mudou o bioma. Serra Pelada também é outro exemplo, né? Que era um morro, hoje é um buraco, bem fundo, inclusive. Mas assim, hoje, de forma sustentável, no Mato Grosso, por exemplo, quando a pessoa faz a mineração, ela tem que entregar, mesmo que ela use mercúrio, e ainda assim com regulações muito extremas em relação ao uso do mercúrio, ela tem que recuperar toda a área. Então, hoje você falar assim, mineração é uma atividade que polui. Não, porque muitas vezes onde o cara minera, a área não tem, às vezes, uma vida nativa tão boa quanto é quando ele restaura a área, porque ele tem que plantar a mata nativa, de forma que vai reintroduzir aquele nicho ecológico que existia ali. Então, por exemplo, assim, se existia bicho, quando ele reestruturar tudo, voltar a ser arborizado, vai ter. Sei, é claro que demora um pouco, mas tem que ter esse incentivo, porque senão não tem também um incentivo à proteção do meio ambiente. Porque hoje, por exemplo, assim, tem um negócio que eu elogio bastante, a questão do crédito de carbono. Hoje a gente refloresta muito porque a gente vende o crédito de carbono. Então, assim, tem políticas que, quando ela é bem conciliada, bem pensada, ela dá certo. Vocês estão fazendo me lembrar de 2 episódios aqui que eu até anotei para conseguir fazer esse link. Quando você falou de política de governo ou de política de Estado. Sim. A gente tem um exemplo muito grande aqui, quando a gente conseguiu fazer extensão no governo Bolsonaro, fazer extensão da BR-163 para Miritituba, em direção ao Pará, no norte do estado. Aqui isso foi um avanço enorme de diminuição de logística, de eficiência logística para o nosso produtor do norte do estado aqui. Sim, basicamente eles terminam uma ideia que começou lá atrás aqui no Mato Grosso, o falecido deputado Pedro Wiegert, né, o Pedro Satélite. A 163, ela passa em muitos lugares porque ele falou assim, não, ele tinha empresa de ônibus, né? Sim. E aí ele falava assim, não, eu tô lá, eu vejo, tem gente lá, passa a estrada lá. É muito importante isso, né? Porque além de ligar as propriedades, ligava também as pessoas que moravam lá. Porque Com certeza. as pessoas às vezes acham, a estrada liga alguma coisa. E tinha lugarejos que hoje a estrada passa e é economicamente viável, às vezes até o mesmo município por causa da estrada. Então, assim, eu também acho um projeto sensacional, porque nesse caso, esta extensão, ou sei lá, algumas pessoas chamam de ramal, ele pensou justamente nessa conciliação do intermodal, né? Vai passar também a ferrovia lá perto. Então, une o útil ao agradável. Eu acho fantástico. As também. pessoas lá do norte do estado, que eu tenho conversado, eles falam que, na verdade, Sinop, Sorriso, Lucas do Rio Verde, elas irão ter um novo ciclo de desenvolvimento após a Ferrogrão passar por lá, né? Passar por lá. Que vai ser fantástico. A estrada, de um modo geral, vai ficar muito mais segura. Todo mundo que já viajou de carro para lá sabe que, cara, dependendo da época do ano, tem muita carreta. Isso é perigoso. E todo mundo que também já viajou para lá sabe que Mato Grosso é um estado chato para dirigir, né? Dependendo da região. É reto. E reto por, assim, sei lá, 50 quilômetros. Então tem muito acidente por pessoas que dormem, às vezes, do volante, ou correm demais. E fazem ultrapassagem indevida. Então, assim, esvaziar a estrada em relação, principalmente ao tráfego de caminhões e carretas, eu acho fantástico. Até por uma questão de eficiência do próprio estado em não ter que dar tanta manutenção na rodovia, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, para a nossa audiência não sabe, faz 6 anos que eu moro no Mato Grosso, e como uma rodovia de tal importância daquela lá, como a BR-163, que ela não era duplicada, e agora a gente está num processo muito franco de duplicação. Sim. Mas, Thales, vamos lá. Cara, eu sempre falo esse negócio, né? Quando foi inventado a estrada, né? Porque apareceu o automóvel. Sim. Quantos automóveis trafegavam nessas estradas de uma mão vai e outra mão vem? Assim, é insano. Nós não temos tantas estradas duplicadas. Porque o número de carros e de caminhões... Só aumenta.
Só aumenta. E o tamanho dos caminhões que aqui Então, no Mato tudo. Grosso. Sim. Aí você pensar que uma estrada como essa daqui, até pouco tempo era vai, né? Vai e volta, vamos falar assim. Uma estrada simples, é um absurdo. É um absurdo. E se Chega falta, isso aí não é um processo legislativo, isso aí não. Por que o Brasil demora tanto, cara? É, porque chega até a ser um negócio estranho, né? Em vez de legislar ou então criar dispositivos para a gente renovar estradas ou duplicar estradas ou fazer mais estradas, a gente simplesmente limitou o tamanho dos caminhões. As pessoas às vezes se perguntam, né, por que não... Esse é um bom exemplo de política pública. As pessoas às vezes se perguntam por que sumiu o tal do caminhão bicudo. Todos agora são frontais. É porque a gente regulamentou o tamanho que pode ter o cavalo mecânico. Nossa senhora. É por causa disso. Porque a gente começou a ter... Imaginei. Agora é só cara nesse chata. contexto. Sim, faz mais de 15 anos isso. É porque assim, a gente estava começando a ter caminhões muito grandes. Então, vamos assim, hoje a gente mede o cavalo mecânico, o tamanho total da carreta, ela tem que considerar a carreta em si, né, que é o Sim. que puxa, e o cavalo mecânico. Então, quando o cavalo mecânico ele era bicudo, ele aumentava em pelo menos, ele perdia pelo menos em 2 metros a área útil para carga. Então, por uma questão econômica, o governo achou mais interessante limitar os fabricantes de caminhões e cavalos mecânicos a mudar a forma como a indústria operava, para um modelo até mais inseguro, porque na época teve debate que o caminhão bicudo ele é mais seguro para o motorista, porque tem um motor na frente. Para uma situação onde, em vez de arrumar a estrada, a gente simplesmente limita o tamanho dos caminhões. Ao mesmo tempo em que a gente nunca também investiu em balança nas estradas, né? O DENIT não tem tantos postos de fiscalização e pesagem igual a gente vê num mundo perfeito, né? Hoje, basicamente, a gente fiscaliza a questão do peso do caminhão quando vai cobrar o imposto, né? Justamente na fonte, que a gente pesa a tonelagem e calcula o imposto. Eletronicamente, essa foi a solução. Por isso também que a gente não vê tanta balança, mas tinha que ter balança. Tá, então volta a insistir. Por que esse processo legislativo brasileiro, ele é complexo, parece assim, é uma jabuticaba, por que não funciona? Por que tem 14 novas leis por dia e a coisa não funciona? Por É quê? que a gente procura saídas fáceis para problemas que às vezes são estruturais e complexos, que demandam tempo. No Brasil, a gente tem a cultura do De vez combater imediatismo. o carrapato, mata a vaca, né? Mata o boi. Às vezes é mais efetivo. Mas é verdade. Sim, vocês vão... Parem para pensar. Em vez de... Qual que é a solução lógica para você arrumar essa questão de tráfego em estrada? Às vezes é você fazer outra estrada. Rodovia é mais cara, tem questão do tempo. O que você faz? Você modula o tamanho do caminhão, você restringe o horário de circulação, você cria uma série de legislações para regulamentar a forma como o caminhoneiro trabalha, ao invés de você simplesmente criar infraestrutura. Assim, eu não quero fazer estrada. Ferrovia. Num mundo perfeito, todo país que tem uma extensão territorial muito grande, ele não usa o modal rodoviário. Até por uma questão de custo, é muito mais caro mandar a carga de caminhão do que mandar de trem. Não, isso aí não tem comparação, né? Não, é igual a hidrovia. A hidrovia é infinitamente mais barata em relação ao trem. Só que a gente não pode ter, né? Assim, a não ser em certos Essa nichos parte específicos. geográfica, né? Que tem- aí é impossível, né? Tem lugares onde pontualmente é possível. Como é que chama aquele negócio do canal de Panamá lá? E ali em Três Lagoas tem também? A inclusa, né? barragem Inclusa. é- Aí Eclusa. sair fazendo eclusa, né? Na minha cidade natal, ela tem uma eclusa. É? Bom Retiro do Sul. Só que aqui não é economicamente viável, né? Porque, assim, o problema do Rio de Planalto é que ele tem níveis demais. É inclusive um dos problemas do canal do Panamá, por isso que demorou muito tempo para fazer. Lá eles pegaram a rota que menos tinha inclinação ou elevação geográfica, quer dizer, de relevo, para considerar a rota do canal. Se vocês forem estudar a fundo isso, eu confesso que eu sou uma pessoa que se interessa por coisas estranhas, né? Mas eu sempre achei interessante, porque as pessoas que constroem originalmente o canal do Panamá são as mesmas do canal de Suez. E o canal de Suez é um canal no nível do mar, então ele é plano, reto, não muda nada. E o engenheiro francês, ele faliu não só pela questão de relevo lá, mas também, sendo justo, também por questões de doenças tropicais. Mas o grande problema para ele foi a obra colossal de engenharia. Porque ele perdia muito tempo tendo que cavucar um lugar por causa do relevo era muito grande, porque ele queria fazer um canal ao nível do mar, porque do ponto de vista dele, abstratamente é mais fácil fazer isso do que fazer eclusa. Porque lá tem época que chove muito. Lá tem algo análogo às monções que tem na Ásia. Então ele não conseguia fazer eclusa com a engenharia da época, porque quando ele estava para concluir a obra começava a chover, então ele perdia tudo.
E é por isso que vai demorar tanto tempo. E os Estados Unidos vai conseguir, porque eles aí nesse tempo eles já vão ter inventado uma solução de engenharia para esse problema da chuva lá, e por isso dá certo. E daí que você traz muito a calhar essa nossa conversa, no sentido de que o ambiente de negócio, no sentido de que o empresário precisa estar atento às variáveis, às nuances do ambiente de negócio, onde é que ele está inserido, onde é que ele pretende se inserir, para que ele consiga tirar melhor resultado. Uma situação que você me fez lembrar também, que é dentro desse contexto, eu vivi boa parte da minha vida, então, no Rio Grande do Sul, e lá tinha uma época onde é que a indústria calçadista é muito forte. Uhum. E naquele momento, a indústria calçadista, ela basicamente ela se mudou para o estado da Bahia. Então, fecharam-se várias plantas de fábricas de calçados lá no Rio Grande do Sul, e elas se mudaram para a Bahia, aonde o ambiente de negócio era mais favorável para o empresário lá naquele momento. Então, isso tudo me fez lembrar o quanto é importante que o nosso empresário ele consiga enxergar as coisas de cima, consiga sair da operação, como a gente falou num outro momento aqui, que consiga enxergar isso de cima para enxergar o melhor ambiente de negócio dele. Aqui para investir, a gente faz às vezes um planejamento, inclusive financeiro, a longo prazo, né? Médio, a gente tem um cenário de pequeno, médio e longo prazo. E a questão da política pública, que eu digo, por que o problema do Brasil é a política pública para governo e não para Estado, é isso, porque a gente não tem previsibilidade. Então vamos por assim, a gente faz um planejamento para fazer um negócio de, sei lá, 20 anos. Se você for pegar o Brasil de 2000 até 2020, vocês já notaram o quanto foi instável esses 20 anos? A variação de projeto de governo que a gente teve, de governos que entrou, a gente basicamente, assim, de forma inquestionável, a gente só teve um momento, assim, estável. Temer. Porque todos relativo, os outros... né? Relativo, porque ele estável. pegou uma crise brava também, né? Não, mas Foi ele... 10 anos também, né? Com o negócio tá É que assim, de forma legislativa, as pessoas podem criticar muito o Temer, mas o Temer resolveu pelo menos 2 problemas históricos muito bons do Brasil, que é a questão da reforma trabalhista e a questão do teto de gastos, e ele tentou a reforma da Previdência. Então, assim, o governo criou um meio para não ter que... O governo Lula criou um meio para não ter que reformar a CLT há 1 milhão de anos atrás, né? Hoje, até falo isso de forma engraçada, porque assim, se vocês forem notar, a pejotização foi incentivada pelo governo, porque ficou mais simples e mais barato para a pessoa deixar de ser CLT e passar a ser pejotizada, para ela mesmo ser MEI. E a gente nunca arrumou isso. E aí chegou um ponto onde hoje a pessoa está voltando a ser CLT, porque ficou tão complicado de ser MEI, que a pessoa acha que vale a pena voltar a ser CLT. E é um regime tão ruim. O empresário é ineficiente também. Tem uns encargos horríveis, né, que agora, atualmente, se discute se desfazer a reforma por uma via totalmente bizarra, que é uma via judicial, né? E não uma via legislativa. E o que contribui a essas ações judiciais para que a gente tenha uma maior fiscalização, né? Porque nós estamos aí, podemos falar que nós estamos num ano pré-eleitoral, né, gente? Sim, não estamos no ano pré-eleitoral. Segundo semestre agora começa Sim. todo o trabalho, né? E essas ações judiciais, assim, pensando, né? Em cima de fiscalização, para que até o cidadão, nós tenhamos um bem comum mais objetivado, vamos falar assim. A gente tem muito retrocesso, se for falar disso, igual, por exemplo, assim, questão de recolhimento de imposto federal, até mesmo estadual. Tem muita coisa que acaba no STF, que assim, como advogado, eu digo para vocês, não era para chegar lá, mas quando chega vira pizza, porque daí vira aquela questão arrecadatória, né? Todo governador, querendo ou não, ele quer mais receita. E o Estado, ele não produz, né? Ele arrecada. A gente que é a fonte de renda do Estado. Então, muitas vezes, para o governo, para o político, é mais interessante ele pensar em um fluxo de caixa onde ele arrecada mais, a curto e médio prazo, do que ele arrecadar a longo prazo fazendo uma política que é mais eficiente. Tipo assim, às vezes ele reduz o imposto para aumentar a arrecadação de uma forma geral, incentivando o consumo, coisa que no Brasil é quase inexistente, né? A gente tem poucos governos, sejam estaduais, federais ou até mesmo municipais, que incentivam isso, esse ambiente favorável de negócios, né? Eles às vezes criam um bolsão, né? Igual, por exemplo, assim, o governo brasileiro gosta de, historicamente, privilegiar determinados grupos empresariais, né? Igual, por exemplo, não sei se vocês vão lembrar, até pouco tempo atrás a gente tinha aquela questão da política dos campeões nacionais, né? A gente criava uma super empresa... JBS, BRF, entre outros aí. Oi. Oi. A Oi é um super consórcio. A Oi é talvez o campeão nacional que a gente mais jogou dinheiro nele e deu super errado.
Até hoje se discute como que vai se livrar dessa massa falida, que é claro que não está falida, né? A gente tem a recuperação judicial, mas assim... Mas hoje, já pediu de novo, acho que ela já pediu umas 3 vezes, né? é porque não tem como, o passivo é muito grande e ela ficou tão grande que você não consegue se vender ela, porque tem lugares onde a exploração econômica, o mercado, o público daquele mercado de telefonia não é significativo para alguém assumir a operação. Então fica. Sim, mas vamos lá. Porque eu estou pensando aqui, Thales, o seguinte. Seria fácil, né, para a iniciativa privada... Oi? É verdade, Paraguai. Ela apontou um negócio interessante. Hoje o Brasil está desindustrializando, as pessoas estão saindo de São Paulo para ir para o Paraguai, porque lá eles dão isenção de imposto. Está a Ford, a Mercedes, grupo de produção de cimento, benefício de petróleo. O que ela está falando é muito massa, porque hoje a gente só tem uma montadora, um grupo de montadora que tem ainda incentivo, que é a Stellantis. O governo deu um puta incentivo para a Stellantis ficar em Minas. De forma que todas as outras empresas, não sei se você vai lembrar, é a guerra da Ford. Todo mundo ficou puto e a Ford saiu, inclusive, porque não teve o mesmo incentivo. E eles privilegiaram especificamente a Stellantis. Eu não vou entrar nessa... Ele conseguiu isso porque o governo do estado bancou essa reforma, especificamente na zona de Sorocaba, mas o IPVA é um imposto estadual. Então, não é o prefeito que dá. O governo do estado de São Paulo, de modo geral, nessa gestão do Tarcísio, ele tem incentivado o ambiente de negócio. Mas em Sorocaba, ele tem dado também terrenos. Sorocaba tem uma área útil que é a mesma coisa que fizeram no Nordeste, que incentivou... Vocês lembram da Selvagem? Troller. Selvagem, o Jeep, o Bug. Não. Cara, essa empresa, era um cara na garagem dele. Ele fez uma ideia legal e ele criou toda uma microzona de, assim, carros de nicho, né? Beleza, mas assim, que a Bahia fez. Então nós tivemos a Selvagem, começou com o Bug, hoje não existe mais a Selvagem, mas assim, a gente teve a Troller. E que a Ford comprou. Que a Ford comprou por causa do incentivo. Foi a Ford ou a Fiat? Ford. A Ford comprou a fábrica só por causa do incentivo fiscal do governo da Bahia para 30 anos. Quando acabou o incentivo e não renovou, a Ford foi embora. Então, mas literalmente. São políticas que não são sustentáveis. Eu acho que essa coisa de incentivo. É a mesma coisa que... É a mesma coisa. Que Manaus, né? Pensa, Juliano, o pessoal da iniciativa privada. Existe uma mão poderosa que chama mercado. Sim. Que regula. Não adianta eu querer no Brasil, meu serviço, no Brasil eu digo colocar um valor acima de mercado. Eu digo que no Brasil a gente distorce Adam Smith, né? Aqui não existe, aqui não é a mão gigante, não é o mercado, é o Estado. Não, mas aí como que o Estado, porque a gestão, como que você entende, né, que a legislação seria interessante atuar para que o Estado tenha uma gestão eficiente, como a atividade empresarial, a atividade privada, ela precisa de ter essa gestão eficiente para sobreviver. E por que o Estado não tem essa gestão eficiente? Por que não existe essa preocupação de nós ter, porque lei nós temos. O que falta? Eu vou estar sempre batendo nessa tecla com você. Por quê? Porque cara, o que nos interessa é um ambiente de negócio, onde que a gente possa prosperar, onde que a gente possa fazer, onde que, né, a coisa funcione, entendendo? E por que no Brasil fica essa coisa, né? Você vê estados aí com números muito bons, outros nem tanto, outros péssimo, entendeu? Então, assim, o que acontece? De um primeiro momento, eu acho que o grande problema do Brasil seria o pacto federativo e essa questão do condomínio legislativo que existe. Para algumas coisas no Brasil, nós não temos uma política pública assim, universalizada. Nós até temos em alguns aspectos relacionados à segurança pública, saúde, mas assim, para talvez um ambiente de negócios ou então para a parte empresarial, nós não temos. Um exemplo disso é que, recentemente, né,
acho que nos 5 anos para cá, que a gente começou algo besta, assim, na minha opinião, que ninguém não queria fazer, que é aquela questão da digitalização de junta comercial. No Brasil, a gente tem várias coisas para quando você vai abrir uma empresa, você tem que ter a licença, dependendo do tipo de área, né? Você tem que ter a licença, tem que registrar o contrato social, tem que ir na junta e tal. Mas essas coisas ainda elas são... Não é nenhuma questão de ser digital, mas ela não é integralizada. Então, a gente varia isso de ente federado para ente federado. Tem estado que é mais fácil abrir empresa. Demora menos tempo na junta. Sim. A junta analisa mais rápido. Tem estado que... Isso assim, só no primeiro momento. Assim, vou abrir a minha empresa hoje. Aqui no Brasil, alguém fez... Eu não lembro onde eu já li isso, mas acho que se jogar na internet, a pessoa consegue verificar a informação. O pessoal comparou, assim... Que talvez tenha sido a Confederação de Indústrias de São Paulo. Aqueles dias que você leva para abrir empresa, documentalmente pelo menos. Aqui no Brasil, em média, é 180, 187 dias, 190 às vezes, dias para você abrir uma empresa. Olha quanto tempo. Tem país no mundo que, eu sei que é questionável, né? Mas assim, é em um dia. Sim. Mas você falou um negócio aí que eu acho interessante. A IA, né, a inteligência artificial, está batendo na nossa porta. E por que o Brasil já não... adianta e começa a pensar, a ter uma regulação, né? Uma legislação, não regulação, desculpa, não gosto desse termo de jeito nenhum. Sim. Mas uma legislação mais atualizada, porque a tecnologia não tem onde a gente correr, ela é uma realidade. Eu entendo o seu ponto para IA, mas assim, de certa forma a gente tem que mudar todo o arcabouço legal do Brasil. Eu sou uma das pessoas, um dos juristas, né? Não que eu seja famoso no meio propagando essa ideia, mas eu compartilho a ideia que nós temos que mudar a Constituição. Porque tem muita coisa no Brasil que o problema é por causa dela. Sendo sincero, porque, por exemplo, assim, a gente tem, por exemplo, essa figura do Pacto Federativo, onde às vezes um estado produtor gera muita riqueza para sustentar um estado. Você poderia explicar para nós o que é o Pacto Federativo, para nossa audiência entender? Porque... Sim, claro, de forma muito grosseira, mas muito grosseira mesmo. Vamos supor que você seja um estado ou uma cidade. E aí você arrecada R$10 sobre alguma coisa. Você manda todo esse dinheiro para Brasília. E Brasília te devolve uma fração disso. Tipo, R$2, 3, às vezes 1. Porque é Brasília que reúne as verbas e destina o orçamento com base nos interesses que a República estabelece junto com o Congresso, né, o governo executivo, para aquele exercício fiscal ou até mesmo aquele governo. Então, por exemplo, é por isso que no Brasil nós criamos, ao longo das décadas, zonas econômicas específicas que têm, às vezes, um desenvolvimento mais privilegiado que outras. Como que a gente começou a combater isso, de certa forma? Esse fenômeno da privilegiação de alguns setores fez criar a guerra fiscal entre os estados. Então, os estados, eles têm competência no Brasil para eles darem algumas isenções em relação a impostos de competência estadual. Isso foi gerar um outro problema, porque daí o governo federal, que também tinha uma parte nesse imposto, falou assim, não, vocês não podem dar tanto incentivo. Então, por isso que às vezes a indústria se instala, às vezes, igual a gente estava citando aqui, se instalou no Nordeste, em determinados estados, para a indústria automobilística, conseguiram negociar com o governo federal na época essa isenção para essa categoria, não é para todo mundo, é para essa categoria. É por isso que em Minas, por exemplo... Tá, mas eu quero saber, qual que é o... Define aí de forma bem simplinha. Não, é isso. Você arrecada, por exemplo, R$10, você manda todo o dinheiro para Brasília e o Brasília te devolve uma fração disso. Esse é o Pacto Federativo. Para a questão tributária de dinheiro, sim. Porque a outra coisa que seria é que Brasília define as normas do jogo. Então, por exemplo, assim, o parâmetro federal para legislar é da União. A União define como que você vai fazer. Você pode simplesmente complementar aquilo que a União não regulamenta ou que ela deixa você, estado ou município, legislar em matéria comum, ou de competência exclusiva no caso do Estado, para tentar equilibrar aquela especificidade do seu Estado. Então, por exemplo, assim, vamos falar de licenciamento ambiental em questão de meio ambiente. O Brasil, como é um país muito grande, ele tem biomas diferentes. Então, assim, para o Código Florestal é um só, uma norma unificadora, mas, assim, às vezes o licenciamento ambiental daquela atividade, no Mato Grosso, para a mesma atividade de agricultura, por exemplo, é diferente em São Paulo, porque São Paulo tem biomas diferentes do Mato Grosso. Sim. Então, para emitir essa licença muda, mas o parâmetro federal acaba sendo o mesmo. A questão que eu estava trazendo, é que isso cria esses bolsões. Porque como você vai ter estados que são, às vezes, mais populosos ou que, historicamente, têm alguma infraestrutura melhor, você vai ter uma concentração natural da atividade empresária naquele lugar. Lógico. O que te faz ter peso, enquanto governador, para você falar para
para Brasília assim, olha, eu preciso de que você me ajude aqui, o meu empresariado está aqui, eu sou zona produtora, eu tenho muito voto, né? Então me ajuda com isso aqui. E o pessoal dava. Só que não existe uma política unificada, é por isso que eu critico novamente a Zona Franca de Manaus. Hoje, a Zona Franca de Manaus é um lugar que do ponto de vista logístico e econômico não faz sentido. Se você remover os incentivos, ninguém fica lá. Fica longe de tudo. Foi o que aconteceu com o polo naval lá no Rio Grande do Sul, Sim. lá em Rio Grande. Acabou, né? Não tem Acabou. nada mais lá. Acabou. Uma coisa, Juliano, me desculpa a ignorância, isso aí realmente eu não entendo, tá, Thales? Porque assim, agora tá na época do tigrinho, né, dos jogos. Sim. Jogos de Essas- azar, né, legalizados. Mas me desculpa mesmo, nesse quesito eu sou ignorante mesmo, tá? Não sei nada. Como que existe já empresas bancando times de futebol, patrocinando, e não tem essa legislação ainda, aí vai lá no Congresso recentemente, foi Na um CPI, show, né? Não tem legislação ainda desse tipo de jogos? Eficiente não, para arrecadar sim. Então, eu sei que é um paradoxo isso, mas existe de certa forma uma regulamentação. Ah, O atual governo federal, ele fez apressadamente uma legislação a partir de 23 para tentar regularizar essas atividades para que ele tivesse mais uma fonte de arrecadação. Então, antigamente, essas casas de apostas, elas, para operar no Brasil, elas não pagavam imposto, porque elas simplesmente não ficavam sediadas aqui. Aí o governo fez uma legislação que fazia ela ter alguma representação aqui, igual quase todas as empresas, inclusive multinacional, para operar no Brasil, principalmente no caso da internet. O Marco Civil estabeleceu, por exemplo, que o Google tem que ter um escritório no Brasil e indicar um representante legal para ele operar aqui. Mesma coisa com a casa de apostas, e aí eles colocaram as alíquotas. Como é uma transação econômica e muitas vezes você paga de aplicativo bancário, atribuiu a forma que regulamenta e coleta o imposto e você paga junto quando você faz a transferência, igual o IOF. Da mesma forma que você paga o IOF sobre uma operação bancária, existe um imposto análogo de fim regulatório e arrecadatório para esse tipo de cenário. Então, foi regulamentada nesse sentido, mas apenas com viés de arrecadar. Aquela questão do jogo saudável, por exemplo, assim, não tem dispositivos análogos igual tem a Loteria Federal. Por exemplo, assim, no Brasil você não pode você abrir na sua rua uma casa de apostas. Você pode ter uma liga independente de bingo, desde que não tenha dinheiro. Mas você não pode fazer tipo um cassino. Ao mesmo tempo em que a Caixa, eu sei que é meio polêmico de novo falar isso, não pode jogo do bicho no Brasil, uma contravenção penal, mas a Caixa por muito tempo teve, hoje mudou a forma como vende, mas tem jogo do bicho. Aquelas raspadinhas, a própria Loteria Federal tem isso. sim. Hoje não tem mais um bicho. Mas E outra coisa. Cassino físico não pode. não pode. Virtual pode. É que eles não se enquadram. É esse que tá, o arcabouço da política pública. Não nos chamou de cassino. Mas, de certa forma, vamos trabalhar com a ideia de cassino. A gente proibiu o cassino no Brasil, sendo que o governo explora um cassino oficial legalizado, que a Loteria da Caixa é nada mais que É isso. um monopólio, criou Sim. um monopólio. Criou um monopólio, literalmente. E quem garante que esses jogos regulares, né, do governo, a pessoa não usa o dinheiro do Bolsa Família para jogar? Não tem esse tipo de fiscalização. E é muito difícil implementar, Porque porque eles estão falando isso, né? Que esses jogos de azar aí, esses outros, não, a pessoa tem que ser proibido porque a pessoa está pegando dinheiro do Bolsa Família e jogando. é a mesma lógica do imposto de cigarro, que é um imposto sobre o vício, né? Imposto sobre bebida alcoólica. Tem alguns impostos que a gente faz simplesmente para... Quer falar de tributo? O melhor exemplo que eu gosto de dar é sabonete. Não, eu não quero falar de tributo, eu quero falar de legislação. Eu quero Não, entender isso. É porque... O empresário ele tem que saber como que essas normas, o porquê dessas normas, como que se cria essas normas. Eu, pelo menos, quero isso, tá? Eu não sei você. Com certeza. Depende do interesse da legislação. Tudo hoje no Brasil depende de alguém que tem interesse na legislação. Como a gente não tem uma população ativa politicamente no ponto de vista de fiscalizar o político ou cobrar certos tipos de legislação, tipo assim, na história do Brasil, provavelmente vocês que têm mais experiência de vida, vocês devem ter, eu posso citar 2 marcos de legislação que foi de iniciativa popular, chegou no Congresso e o pessoal aprovou. Vou dar o exemplo da Lei de Crimes Hediondos. Não sei se vocês vão lembrar, teve aquele assassinato brutal nos anos 90, acho que a filha da Carla Pérez, Daniela Pérez, alguma coisa assim. Aquela moça foi assassinada brutalmente. A Daniela, filha da Carla. Isso. Por causa dessa moça, nós tivemos uma pessoa que representou toda aquela causa de punir as pessoas que cometiam crimes hediondos.
E depois disso, a lei do ficha limpa. São leis de iniciativa popular, que no tempo dos anos 90 tinha que coletar manualmente a assinatura. Hoje, até relativamente mais fácil, você pode fazer um abaixo-assinado, publicar no site do Congresso, eles submetem. Então, a gente não tem uma união nacional em prol de uma campanha. Isso é um ponto. Hoje, com a tecnologia, é mais fácil a sociedade civil se organizar, até mesmo em volta de associações, ou então mesmo, sei lá, alguém faz um vídeo na internet e repercute, não, vamos fazer uma lei sobre isso. Hoje em dia é mais fácil a gente ter esse controle. Mas o final da ponta é basicamente você não cobrar seu político. A gente vota hoje errado. É justamente isso que eu ia te perguntar. Que tem até aqui, ó, no meu script. Em tempo Eduardo, de antes de fazer isso, eu gostaria de fazer uma reclamação aqui pública para a audiência. Para a audiência. Ixi. Fui convidado para o podcast, o Eduardo me fez um roteiro. Lógico, ué. Lógico. Bonito, Ué, li, você acha me dediquei para conversar com o Juliano. Chego aqui, nenhuma pergunta desse roteiro a gente usou até agora. O papo Eduardo, mudou, né? Mas, gente, Cara- o bom é isso. O bom é deixar a coisa fluir, vai conversando. Nossa. O negócio é esse, tá? Mas deixa... Mas você vê, eu já vou fazer uma pergunta A primeira, aqui, ó. a primeira. Hoje nós estamos com uma polarização política Muito grande. muito grande, né? O que nós podemos promover a prática do voto consciente? Porque nós estamos também em um ano pré-eleitoral, Sim. certo? Em relação a isso, qual o impacto na economia? Qual o impacto para o empresário? Esse tal do voto consciente, né? Esse voto sem essa polarização, gente, vamos escolher o melhor, vamos escolher o mais bem preparado, sabe? Não aquele que fala melhor, aquele que agrada melhor, porque nós estamos, né? É o mais bonito, como foi na É. época do Collor, né? Também. Cláudia Raia, Então, que essa campanha da E- Cláudia Raia é foda. o que você, assim, né? Vamos falar, pensa sobre isso? A democracia tem um grande problema, que é basicamente qualquer pessoa que seja popular tenha legitimidade para tentar o pleito. Dito isso, nós, como país, temos votado naquele político que muitas vezes não tem um plano ou um projeto legislativo para o governo dele ou para a legislatura dele, caso ele seja parlamentar. Na minha opinião, o parlamentar, seja o vereador, o deputado, o senador, ele é muito mais importante, às vezes, que a pessoa que preside o executivo, que é o prefeito, que é o presidente da República. Por que eu digo isso? Porque, em tese, essa pessoa é quem fiscaliza diretamente o executivo e ela vota as leis que o executivo vai executar. Então, no Brasil, a gente tem a ideia errada de que a gente tem que se importar... Vota e cria, né? Vota e cria, né? A gente tem aquela ideia errada de que a gente tem que pensar no prefeito e no presidente, e às vezes não no parlamentar. E aqui no Brasil nós temos um problema, temos dois problemas, na minha opinião. A gente não vota em pessoas que apresentam propostas. Se vocês forem lembrar, fosse de horário eleitoral na próxima eleição, todo mundo vai pedir a mesma coisa, né? A esquerda, o centro, a direita vai falar assim, eu quero educação, segurança, todo mundo vai ter a mesma pauta. Saúde. É a mesma pauta, mas ninguém apresenta uma proposta. Se você vai, enquanto cidadão, olhar, assim, caso da Câmara de Cuiabá, por exemplo, você for ver os projetos que estão sendo votados, existe pouca coisa que realmente é matéria legislativa de fato. Tipo assim, impostos, zoneamento. Cuiabá, por exemplo, não tem plano diretor até hoje, porque ninguém vota esse negócio. Mas lá vai ter moção de aplausos, vai ter indicação de parabéns para não sei alguém virar nome de rua, senão o pessoal não faz. Então, assim, quem que apresenta geralmente lei no Brasil? Sim. É sempre o executivo, porque ele precisa ter o projeto a política pública dele. Executar, ele tem que ter o que executar. Então, pelo menos assim, uma vez por ano, o executivo vai mandar a lei de diretrizes orçamentárias, que é o que define o orçamento dele, e essa é uma lei muito importante, que ali a gente fala o que vai gastar naquele exercício fiscal. A população não costuma ter acesso nisso. Tipo assim, às vezes a saúde na sua cidade é horrível, porque simplesmente o gestor público optou por arrancar o dinheiro da Secretaria de Saúde para, sei lá, fazer um show. E o cidadão, onde que fica? Como que ele faria? Ação civil pública? Ação popular, no caso. Ação né? popular? De um primeiro modo, eu acho que é muito importante que a gente saiba o que está sendo votado na Câmara dos Vereadores, por exemplo, assim como o que está na Câmara dos Deputados. No Brasil, a gente tem esse distanciamento do político.
Né? A gente acha que às vezes a culpa é só do executivo, mas muitas vezes, se você for pegar para ver, o culpado é o legislativo. Você acha que o sistema distrital, voto distrital, seria bom? Não, eu acho que é pior. No Brasil nós temos um problema, que aí é a outra parte que eu falei que é outro problema, que aqui nós temos Nós temos dois tipos de eleição no Brasil. Nós temos a eleição majoritária, que é para alguns cargos, que é basicamente matemática simples, quem tem mais voto ganha, e nós temos aquela que é percentual. Eu vou falar de forma simples para ficar mais fácil. Então, por exemplo, assim, eu vou dar um exemplo clássico, Tiririca. Tiririca é o deputado mais votado na história do Brasil até hoje, e ele recebeu tanto voto que ele levou 3 caras da legenda dele que não tinham voto. Só que como no Brasil tem essa questão do voto também na legenda, você puxa gente que às vezes não tem representação. Aqui no Mato Grosso nós temos um cara que sempre tenta e nunca vai. Tipo, na verdade é o procurador Mauro, se for para dar nome aos bois. O procurador Mauro teve uma eleição para deputado estadual na Assembleia, acho que em 2014, não sei, mas foi por aí. Que ele teve mais votos que o Wilson Santos. Foi uma eleição que o Wilson Santos teve, tipo assim, 43 mil votos e o procurador Mauro 60. O Wilson Santos foi, e o procurador Mauro não, e ele teve mais votos. Porque tem aquela questão da legenda, da coligação, né? Tem essa situação, essa distopia. Se você for pegar hoje no Congresso, existe um número quantitativo mínimo, tipo assim, ó, tem que ter tantos mil votos para você estar aqui. Existe, só que boa parte do Congresso, aí no caso para deputado estadual, deputado federal, não atinge esse mínimo. Eles são eleitos por essa questão do coeficiente eleitoral, que é o nome técnico. Enquanto, às vezes, para uma outra eleição, tipo presidente da República, prefeito e senador, é majoritária, matemática simples, quem tem mais voto vai. E aí vem o papel do político. Eu tenho uma opinião um tanto hostil pelos meus colegas advogados e até mesmo juristas, que eu acho que a gente não devia votar para senador. Porque o papel do senador, ele é representar os interesses do Estado, ou seja, o governo do seu Estado. É por isso que ele tem, naturalmente, um mandato tão grande. E é por isso que, às vezes, a gente nem lembra quem que é senador do nosso Estado. Porque ele é muito alinhado ao governo. É por isso que, às vezes, dá merda em Estado. Porque, às vezes, o senador que está lá já não é do grupo político do governador eleito. E esse cara não manda emenda. E o cara que realmente manda dinheiro para o Estado é o senador. E no teu ponto de vista, como deveria ser eleito o senador? Eu acho que o senador, assim, se for no modelo atual, eu acho mais interessante ser indicado. Ou se não, poderia ser junto com o governador. Fazer igual mais ou menos era antigamente. Uma dobradinha. É que acaba sendo a mesma coisa, não? Porque assim, se você for falar o vereador ser do mesmo grupo político do governador, simplesmente basta o governador indicar que sim, seria uma eleição direta. Não, mas é que aí o que difere no meu entendimento, tá? Se eu indico depois de eleito, eu indico qualquer um que me agrada. Mas se eu coloco para minha eleição, eu vou trazer o Thales. A biografia, né? A pessoa Thales tem que ser uma pessoa de relevância. Sim. Entendendo? Essa que eu acho que é. Ele tem um mandato junto, mandato apartado. Sim. É uma alternativa, mas eu acho que, na verdade, a gente devia, assim, aí novamente, eu vou ser contra a Constituição, né? A gente tinha que acabar com algumas coisas que a gente tem no Brasil. Por exemplo, talvez o conceito de democracia absoluta na situação de investidura por cargo. Igual, por exemplo, hoje no Brasil, para você ser político eleito, alguns cargos te exigem idade, mas todos te exigem ser alfabetizado. Obviamente, eu também concordo que tem que ser alfabetizado. Mas, por exemplo, assim, para o cara ser prefeito, por exemplo, o cara nunca mexeu com a administração pública, virar prefeito. Eu acho que o cara tem que ter, no mínimo, uma formação básica, tipo gestão pública. Eu sei que, às vezes, profissionalizar a investidura por cargo, exigir alguma formação técnica, pode, talvez, distanciar uma pessoa que tem uma boa ideia de chegar até o cargo. Mas a gente evita, assim, talvez, grandes, desculpa a palavra, cagadas na cadeira. Porque, tipo assim, hoje a gente tem uma situação onde, às vezes, o político ele é eleito sem ter nenhum preparo. Você pega, por exemplo, a eleição mais difícil no Brasil inteiro é vereador, que tem muito candidato. Sim. Aí, às vezes, o cara ganha simplesmente porque ele é popular na cidade dele, no bairro dele, sei lá, na região dele. E, às vezes, se você for, eu, enquanto advogado legislativo, vejo isso nas câmaras. Cara, o cara não sabe nada. O cara não sabe nada mesmo. É uma coisa... De verdade, eles não sabem regimento, eles não se importam também em aprender regimento interno. Tá, mas... O despreparo é muito grande da classe política, mas é porque, é isso que eu tô falando. Eu acho que a gente tinha que exigir uma formação mínima daquele que vai disputar o cargo, é uma parte do problema.
E, além disso, a população tem que fiscalizar aquele cara que ela votou. Assim como uma pessoa que, tipo assim, se a gente perdeu, a gente tinha que poder ter um e-mail para mandar lá para o presidente reclamar do que ele está fazendo. Não, eu concordo com você, só que eu estou pensando, você que gosta de umas frases, é dar tiro no pé, porque esperar que o político faça leis que limita ele próprio, eu acho difícil. De vez em quando acontece, a lei da ficha limpa, por exemplo. Mas já caiu em desuso, né? Assim, Não, ainda já- impede muita gente de se eleger. Ela foi, de fato, flexibilizada em algumas coisas, né? Porque não tem como. Brasília legisla para Brasília, né? Sim. Então, Mas, assim, mas esse é um problema da democracia representativa. mas eu acho assim, que a única forma que tem é o cidadão participar mais, né? Aí tem aquela questão de modelos que a gente inclui plebiscitos com maior frequência. No Brasil, a gente tem a previsão, porque tem diferença de plebiscito para referendo. Exemplo clássico, o Estatuto de Desarmamento, que foi o último que a gente votou. A gente votou um sim, para continuar armado, um sim amplo, geral e restrito. O Congresso foi lá e fez uma maquiagem e tirou esse sim amplo, geral e restrito. Referendo é sim ou não, e eles legislam depois. Você só endossar a ideia. Eles Sim. podem regulamentar. Plebiscito é quando você tem definido. É sim total, não total, é sim de tal jeito, sim de outro jeito. E aqui no Brasil, geralmente dá essas saídas, né? Mas novamente, é a questão da classe política muitas vezes tomando para si, né, algumas decisões que às vezes contrariam a população. Mas isso também ocorre porque a população não fiscaliza. Porque tem essa situação. Muitas vezes o político que está lá exercendo o cargo não é o cara que você votou. Em Câmara e na Assembleia Legislativa e também na Câmara dos Deputados. Não sei se vocês já foram ver isso. Mas, assim, para deputado nem tanto, mas, assim, deputado federal, você vota no cara e muitas vezes ele exerce o mandato inteiro. A não ser quando ele vai tentar ser alguma coisa no estado dele. Não sei se vocês já viram essa questão de o suplente ficar. Não, mas nós temos 2 casos aí... Emblemáticos, né? Emblemáticos, né? Do Eduardo Bolsonaro Sim, e agora da Zambelli, né? tesão velho. Hoje aconteceu. Então Não, tem... não precisa ir muito longe, assim. Se você for pegar o pessoal que nessa legislatura que ganhou na Câmara de Vereadores de Cuiabá, tem um suplente já lá. Se você for na Assembleia, já tem suplente lá. Porque puxa, né? Sim. O executivo puxa para o secretariado ou... É que assim, no Brasil tem muitas vezes aquela questão do combinado político. Às vezes o cara que tem o voto para ser eleito não é o cara que vai ficar com aquele cargo. Então, desde sempre existiu esse combinado. Ó, eu vou para a urna e ganho. Quer um exemplo? Se eu não me engano, apenas, eu vi essa estatística esses dias, apenas 30% dos deputados federais eles foram eleitos direto pelo povo. Ou são suplentes ou entraram pelo coeficiente eleitoral. Quer um exemplo? O nosso prefeito de Cuiabá, o Abílio, ele era deputado federal, ele deixou a vaga para o suplente e ele veio disputar a eleição municipal. A gente tem isso assim, esse é um exemplo clássico, mas assim, a gente tem vários políticos que fazem isso. O Blairo Maggi, enquanto senador da República, ele foi muito mais ministro da Agricultura do que senador da República. Então, assim, tem muitos casos, a gente não precisa ir longe. Tipo assim, eu acho que... O ministro atual da Agricultura, ele é senador pelo Estado. Sim, mas ele, no caso, é o último... Ele não é um bom exemplo porque ele não foi eleito. Ele é o último senador biônico do Brasil. Não sei se você vai lembrar disso, aquela figura que tinha de ser... Não, isso é polêmico. É polêmico, isso eu sei. polêmico, Pô, agora isso você é entrou numa seara que eu não polêmico. conheço. Existia essa nomenclatura de senador biônico quando o governo federal, naquele... Fala de estado de exceção, né, para ser democrático, né? Aquele período compreendido entre 64 e 85, existia uma forma de governo diferente aqui no Brasil. Para alguns, ditadura, para outros, o regime militar, ou para outros, o estado de exceção que existiu entre esse período. Então, naquela época, existia 2 partidos, o bipartidarismo, e o governo federal nomeava seus senadores e, às vezes, interventor no estado, governador, tudo nomeado. Os prefeitos das capitais. Também o prefeito de capital, não tinha eleição direta. Então ele escolhia quem ele queria lá e foda-se. No caso do Fávaro, se você for lembrar, quem ganhou foi a Selma. De fato, ela ainda estava disputando o processo judicial para voltar para o cargo. Só que o governo de Mato Grosso, como é quem detém a vaga, o governador, na época do Mauro Mendes, falou assim, olha, STF, eu preciso do meu senador, estou perdendo verba. Eu quero que imposta o segundo cara mais votado, que foi o Fávaro.
É por isso que no Mato Grosso tem uma briga muito grande que algumas pessoas o consideram traidor, porque quem o colocou na cadeira, ele foi para um lado totalmente oposto. É por isso que também se fala que ele é o último senador biônico, porque quando ele arrumou algo melhor para ele ficou outra pessoa que também ninguém votou, né? Ela é uma boa senadora hoje, precisa reconhecer, mas ninguém votou na Margarete. É polêmico, né? Mas ela vai ficar lá por mais um Não, tempo. eu tô achando assim que, infelizmente, nós vamos ter que parar com esse caso polêmico, né? Porque Chegando ao fim. já chegou, estamos chegando ao final e eu gostaria de saber, Thales, Juliano, o que vocês querem deixar de mensagem para os nossos ouvintes? Eu acho que para a gente ter um ambiente de negócios melhor e assim, um país melhor, basicamente a população tem que ser mais engajada. Todo dia a imprensa, até quando ela recebe verba estatal para fazer propaganda para o governo, ela publica uma notícia sobre o que está sendo feito. Eu acho que o cidadão tinha que fiscalizar mais. É claro que ninguém precisa ir na Assembleia, no Senado, na Câmara dos Deputados, na Câmara dos Vereadores, todo dia ver sessão, até porque é impossível, né? Mas todo mundo pode reservar algum tempo do seu dia para entrar no site dessas casas legislativas e ver o que está em pauta. Porque acredite, gente, o Brasil é tão paradoxal que os caras colocam lá e se você for simplesmente ler a pauta, você se choca às vezes. Porque ou não tem matéria legislativa relevante nenhuma, ou tem atrocidades que até quem não entende tanto de direito, ou às vezes da matéria legislativa específica, fala assim, nossa, isso aqui é estranho. É aquela velha coisa, né? O Brasil não é para amador. Não, Não é para Não, amador. de fato. é realmente uma questão cultural, né? Enquanto parte da população quer empreender e às vezes esbarra nessa questão burocrática legislativa, a gente depende da outra parte que simplesmente vive, né? E deixa viver. Isso aí. Eduardo, eu no contexto aqui de que vim para cá com o objetivo de querer aprender e hoje saio daqui com um banho de aprendizado e principalmente com um choque de vergonha, na verdade, por não estar fazendo a minha parte para com a sociedade. Então, agradecer demais o Juliano por estar aqui com a gente, por ter nos levado a nossa régua de conhecimento e por ter nos dado esse choque aí de civilidade que a gente precisa, que eu preciso. Isso aí você falou bem, porque realmente nós cidadãos, precisamos de ter essa participação mais efetiva. Principalmente agora, né? Chegando, volta a falar, nós estamos no ano pré-eleitoral. E é a única forma, não tem outra forma de jeito nenhum. Não existe mudança se não. É que agora, eu acho que até agora com a internet ficou mais fácil o cidadão participar do debate político. Por exemplo, assim, hoje você consegue criticar um político comentário no Instagram. Às vezes na eleição eles fazem um vídeo proposta. Eu quero segurança pública. Você vai lá e pergunta como. Não, é mesmo. Hoje pode, né? É mais fácil. Mas valeu demais, viu, Juliano? Muito obrigado, tá? Porque assim, espero recebê-lo aqui de novo. Eu Pra virei. gente fazer outro, né, Thales? Não, porque o seu conhecimento, eu acho que a sua expertise, ela tem que ser compartilhada, tá? Então, assim, você pode estar certo, você vai ser convidado de novo. Muito obrigado. Eu virei. Eu adoro participar desses espaços que me permitem, às vezes, falar um pouco sobre cidadania. Porque, Sim. querendo ou não, impacta em tudo. Com Lógico, certeza. lógico. Vocês não precisam processar nenhum político, né? Não recomendo. Eu, pessoalmente, perdi cliente na última vez que eu fiz isso. Mas, assim, é importante o cidadão fiscalizar. Para o empreendedorismo, eu acho fundamental. Se a gente cobrar o político, a política pública sai. Sim, não resta a menor dúvida. Sim. Mas, gente, muito obrigado. Por favor, compartilha, curte, porque o podcast na mesa de negociação é feito para você. Um grande abraço. Tchau, tchau. Até mais.